Este ano foi um ano bem difícil para a maioria das pessoas. Este ano foi um ano bem complicado. Neste ano nós enfrentamos muitas lutas, tivemos muitas dificuldades, mas nós atravessamos juntos. Nós passamos juntos por todas as lutas e por todas as dificuldades. E no ano de 2021, certamente nós teremos lutas também, mas juntos e na presença do Senhor, nós conseguiremos, nós passaremos por todas as dificuldades. E eu gostaria que nós orássemos agora, eu gostaria que você orasse, você que está aí na sua casa, nos acompanhando, com vontade de estar aqui. Eu sei como é difícil a gente não participar do culto, quando o culto faz parte da nossa vida, quando reunir-se com a igreja faz parte da nossa vida. Nós nos realizamos, nós ficamos felizes de adorar a Deus juntos com os irmãos. Mas como não é possível estarmos presencialmente, mas aí, aonde você está, eu peço a você que ore comigo, que me acompanhe nessa oração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, para pedir a Tua ajuda, a Tua assistência, a manifestação do Teu Espírito, alcançando cada pessoa que agora, no seu lar, nos acompanha para esta celebração. Eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito esteja se movendo em cada vida. Eu quero pedir que o Teu Espírito esteja se movendo em cada coração, que o Senhor esteja nos conduzindo à Tua palavra, para que a Tua palavra alimente a nossa alma, para que a Tua palavra nos fortaleça, edifique a nossa fé e nos ajude a atravessar esse período de dificuldades. Nós Te louvamos porque estamos chegando ao final de mais um ano e podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor esteve conosco, por isso cremos que o Senhor continua com a gente na nossa caminhada no próximo ano. Nós Te louvamos, Senhor, e pedimos, abre a nossa mente e o nosso coração para nós podermos receber a palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler apenas um versículo, que é Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Como eu estava falando na oração, este foi um ano bem difícil. Todos nós tivemos muitas lutas. E é provável que tenhamos novas lutas no ano que vem. Mas o versículo 4, ele fala de um tipo de luta em especial, a luta contra o pecado. Não é uma luta nova. Então a gente até poderia dizer que ano novo, lutas antigas. Nós vamos ter lutas antigas e vamos ter outras lutas novas que não sabemos quais são. Mas a carta aos Hebreus nos apresenta Jesus. A carta aos Hebreus nos fala que Jesus é incomparável. E a carta aos Hebreus, ela nos diz que a base da nossa fé é a superioridade da pessoa e da obra de Cristo. É nisso que a nossa fé está alicerçada. O autor da carta aos Hebreus, que nós não conhecemos, ele lembra essas coisas aos seus leitores, para que eles não desanimem nem desistam diante do sofrimento e das perseguições que eles estavam enfrentando. E nós podemos tirar daqui deste versículo 3 lições que nos encorajam a não desanimar nem desistir. O versículo 4 diz assim: porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. 3 lições para você não desanimar nem desistir. Lembrando que o tema da nossa série é esse: não desanime nem desista. A primeira lição que eu quero trazer para você não desanimar nem desistir é a seguinte: as lutas e os sofrimentos
podem prejudicar o seu coração se você não conhece bem a Jesus. Há um perigo nas lutas e nos sofrimentos. Não é fácil passar por lutas e sofrimentos. É difícil enfrentar lutas, é difícil enfrentar momentos difíceis. Mas essas lutas e sofrimentos podem prejudicar o seu coração. O sofrimento pode causar desânimo para a nossa vida. O sofrimento pode levar você a duvidar do amor de Deus. O sofrimento pode levar você a duvidar da justiça de Deus. Deus quer que você entenda que há um sentido no sofrimento, mas há também um perigo. Por isso é que a carta aos Hebreus nos convida a olhar para Jesus, a pensar no exemplo dele, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador na nossa fé, pensando em como ele enfrentou e resistiu à pressão vinda dos pecadores. Deus nos ensina através do exemplo de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o exemplo dele, a maneira como ele viveu. Deus nos ensina também através da presença de Jesus. Ele está conosco, ele está com a sua igreja. Em todas as lutas e sofrimentos que nós enfrentamos, ele está conosco. Mas Deus também nos ensina através dos nossos sofrimentos. Ninguém gosta de sofrer. A gente não gosta de enfrentar privações, momentos difíceis, até mesmo perseguições, como os cristãos enfrentam em muitos lugares, como os cristãos hebreus estavam enfrentando. Mas Deus tem algo para nós. Deus tem algo a nos ensinar. Por isso, quem conhece e confia em Jesus, aprende as lições de Deus nos momentos difíceis. Como nós aprendemos em Romanos 8:28, que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você esteja enfrentando momentos de dificuldade, saiba que todas as coisas estão cooperando. Deus está trabalhando, Deus está fazendo com que tudo coopere para o seu bem. O sofrimento é difícil, mas no final Deus trará um benefício para você. Deus sempre tem um objetivo quando Ele permite que nós passemos por tempos difíceis. Ele nos treina, Ele nos disciplina, faz de nós pessoas disciplinadas, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos torna resistentes, Ele nos corrige, Ele nos leva a refletir sobre a nossa própria vida, Ele nos educa, Ele nos purifica, Ele nos leva à santidade, Ele nos atrai para mais perto dEle. Por isso, não desanime, nem desista. Deus está no controle. Esta é a primeira lição. Há um perigo para a sua alma, se você não conhece bem a Jesus. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele nos apresenta Jesus como a pessoa mais importante. E ele, fazendo isso, nos convida a conhecer o Senhor Jesus melhor. Mas eu queria compartilhar com você uma segunda lição que vai ajudar você a não desanimar nem desistir. Preste atenção, o seu maior inimigo está dentro de você. Dentro de você. A nossa maior luta não é contra as coisas exteriores. A nossa maior luta não é contra as circunstâncias, ou contra as pessoas, ou contra as perdas, ou problemas e dificuldades. Essas questões, geralmente elas são difíceis para nós, mas essas não são as nossas maiores lutas. O versículo 1, ele diz que o pecado se agarra firmemente a nós. O pecado se agarra a nós. Numa outra tradução, a tradução Revista e Atualizada, diz que o pecado tenazmente nos assedia. Nós sofremos um assédio do pecado no nosso dia a dia.
o seu maior inimigo é o pecado. O seu maior inimigo é o inimigo dentro de você. A vida cristã, aqui na carta aos Hebreus, ela é comparada com uma corrida. No próximo domingo eu quero dar mais detalhes sobre isso. No próximo domingo eu quero expor essa passagem com um pouco mais de profundidade. No domingo passado e nesse domingo eu quero apenas preparar você, eu quero apenas colocar você em contato com esse capítulo 12 de Hebreus, para que você então esteja preparado para nós caminharmos, para nós aprofundarmos esse texto, e nós vamos trabalhar o capítulo 12 durante todo o mês de janeiro. Então eu quero convidar você a ler e a meditar no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Como eu ia dizendo, a carta aos Hebreus, ela compara a vida cristã com uma corrida, com uma competição. O pecado se torna um peso para nós caminharmos. O pecado, ele torna um peso desnecessário para a nossa corrida de fé. Por isso, o autor diz que nós devemos tirar o pecado fora da nossa vida, nos desvencilhar do pecado, porque ele vai atrapalhar a nossa caminhada. Quando não, ele vai impedir a nossa caminhada. O pecado se torna um peso que nos impede de continuar, de ir para onde Deus quer que a gente vá. Mas a vida cristã, aqui no texto, ela é também comparada a uma luta. E essa luta exige, assim como na corrida, resistência, disciplina, treinamento rigoroso. E essa luta exige de nós todo esse esforço, para nós termos disciplina, resistência, treinamento rigoroso. Por isso, os atletas que competiam na Grécia Antiga, eles passavam por um treinamento muito sério, por um treinamento muito severo. Os heróis da fé, que nós vemos no capítulo anterior, no capítulo 11, foram homens e mulheres que confiaram em Deus, que viveram com Deus, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades. Eles enfrentaram grandes lutas, grandes dificuldades, mas eles confiaram em Deus. E confiando em Deus, eles resistiram até o sangue. Muitos resistiram e morreram pela sua fé. O próprio Senhor Jesus morreu por aquilo que ele veio fazer, por aquilo que ele acreditava, por sua fé no Pai. O próprio Jesus enfrentou a morte, resistiu até o sangue, mas nós ainda não. O capítulo 12 aqui está dizendo que nós ainda não resistimos até o sangue. Eu tenho certeza que você está lutando, eu tenho certeza que você está resistindo, eu sei que você está passando por momentos difíceis na sua vida, e você deve continuar resistindo. Por isso, eu quero dizer para você, junto com o autor dessa carta, não desanime, não desista. Mas, se for necessário resistir até o sangue, nós também conseguiremos. Sabe por quê? Porque se a minha força não for suficiente, eu tenho a força de Cristo em mim. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, diz isso. Quando eu perco toda a minha força, eu tenho a força de Cristo em mim. Quando você estiver desanimado, quando você estiver se sentindo fraco, quando você estiver pensando assim, eu acho que eu não vou mais conseguir, de repente você vai sentir que o Senhor se aproxima de você, que o Senhor visita você, que o Senhor fortalece você. E preste atenção, você vai conseguir. Ainda que as lutas estejam vindo de todos os lados. Tem gente passando por luta no trabalho, lutas na família, batalhas com a saúde, batalhas de todos os lados, problemas e preocupações de todos os lados. E eu quero dizer para você, você vai conseguir. Porque quando as suas forças se esgotarem, a força de Cristo vai te sustentar. E você não vai desanimar. Você não vai desistir dessa corrida, dessa caminhada com o Senhor Jesus, ainda que os tempos sejam difíceis. E nós sabemos
que o sofrimento de hoje não dá para comparar com a glória que virá, como Paulo fala em Romanos 8,18. Os sofrimentos dessa vida não são para comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Por isso, não desanime, nem desista. Não desanime, nem desista. Mas eu quero ainda compartilhar com você uma terceira lição, para ajudar você a não desanimar nem desistir. Preste atenção. O mais importante nesta luta contra o pecado é manter o foco em Jesus. Nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha. Ainda que a gente esteja lutando contra várias coisas difíceis que estão acontecendo, ainda que a gente esteja no meio das restrições de uma pandemia, eu quero dizer para você, o maior perigo é o pecado. Por isso você deve manter os seus olhos fixos em Jesus. Olhe para Jesus. Não desvie os olhos de Jesus. O versículo 2 diz: olhe firmemente para Jesus. Mantenha os seus olhos nele. Não olhe para o vento, não olhe para as ondas, não olhe para as tempestades. Olhe para Jesus. Ele é o maior exemplo de perseverança. Porque se nós estamos sofrendo, ele também sofreu. Ele sabe o que é sofrer. Jesus foi o maior corredor. Se a vida aqui é comparada com uma competição de corrida, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele foi o maior corredor. Ele foi também o maior lutador. Então olhe para Jesus. Veja como ele correu a corrida dele. Veja como ele lutou contra o pecado e venceu. A luta contra o pecado, ele venceu. E se ele venceu, eu e você também podemos vencer. Nós venceremos se andarmos com ele, se nós o buscarmos nesse tempo de dificuldade. Ele obedeceu ao Pai do começo ao fim. Foi assim que Jesus correu. Ele resistiu e perseverou do começo ao fim. Ele já passou pelo que os hebreus estavam passando. Ele sofreu. Jesus passou pelo que você está passando. Ele enfrentou as mesmas lutas que você está enfrentando e outras ainda maiores. Ele sofreu e venceu. Preste atenção. Jesus venceu, e a vitória dele é a nossa vitória. Por isso, se você está sofrendo, olhe para Jesus, e não desanime nem desista. Os que sofrem com ele, também serão vencedores com ele. Não desanime, nem desista. Mas eu queria encerrar essa meditação colocando algumas questões para você refletir. Eu queria colocar algumas questões para você pensar e refletir comigo. A primeira: como você está correndo a sua carreira? Como é que você tem vivido a sua vida cristã? Com todo o esforço, disciplina, dedicação? Ou você está fazendo corpo mole? Conta para mim. Uma segunda palavra para você pensar. Tem alguma coisa distraindo ou atrapalhando a sua corrida? Se o corredor ficar olhando para tudo, passarinho que passa, aplauso da arquibancada, ele vai se distrair, ele vai deixar os outros ultrapassarem. Ele pode até tropeçar. É preciso concentração nessa corrida. Como é que você está na sua corrida? Na corrida da sua vida cristã? Tem alguma coisa consumindo a sua energia espiritual de uma maneira desnecessária? Tem alguma coisa exigindo de você mais atenção do que você deveria dar a Deus? Tem alguma coisa distraindo você? Tem alguma coisa tirando você da presença de Jesus? Sabe qual que é o perigo?
dessa caminhada, dessa corrida da fé, é que às vezes tem coisas que nos tiram da presença de Jesus e que são coisas boas. Não são só coisas ruins que nos tiram da presença de Jesus. Não é só o pecado que nos tira da presença de Jesus. Às vezes, coisas boas, quando nós deixamos que essas coisas boas ocupem um lugar maior na nossa vida. Quando nós deixamos que essas coisas boas ocupem um espaço que deveria ser o espaço do Senhor na nossa vida. O Senhor precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso tempo, na nossa jornada. Se nós deixamos que outras coisas ocupem o lugar de Deus, nós não vamos conseguir completar a nossa caminhada. Então examine seu coração. De repente pode ser uma oferta de trabalho que está ocupando um espaço maior do que deveria. Talvez o seu próprio trabalho, talvez o desejo de ganhar muito dinheiro deixa você tão obcecado pelo trabalho que você deixa Deus de lado no seu dia a dia. Às vezes um projeto que você foi chamado para desenvolver, pode ser o seu namoro, quando ele tira você do caminho de Deus, um financiamento desnecessário que você assumiu, e você então direciona toda a sua vida em função daquilo. De repente uma amizade que põe você para baixo, um passatempo que ocupa todo o seu espaço, todo o seu tempo, e você não tem tempo para ter comunhão com Deus e com a sua palavra. Um entretenimento, de repente um pensamento, uma filosofia de vida, um modo de pensar. E essas coisas de repente começam a ocupar o seu coração, começam a ocupar a sua vida de tal maneira que você percebe que não tem mais espaço para Jesus na sua vida. Você está correndo o risco de perder essa corrida. Reveja a sua caminhada. Reveja como você está competindo a corrida da fé. Uma terceira pergunta para você refletir e fazer uma autoavaliação. Tem alguma coisa fazendo você retroceder? Você estava indo bem, você estava caminhando, você estava crescendo, de repente você percebeu que começou a andar para trás. Tem algum pecado prendendo você, impedindo você de avançar, deixando você para trás? Livre-se disso, enquanto você ainda tem tempo. Dedique-se por inteiro ao Senhor. A vida com Deus não pode ser uma vida pela metade. A dedicação ao Senhor não pode ser uma dedicação pela metade. Dedique-se por inteiro. Não faça corpo mole na sua corrida, na sua jornada espiritual. E uma última pergunta. Tem alguma coisa desviando o seu olhar? Tem alguma coisa distraindo você? Aconteça o que acontecer, o conselho da palavra de Deus é: não tire os olhos de Jesus. Quem tira os olhos dele, começa a cansar e a desanimar. Quem sabe esse seu desânimo, esse seu cansaço, é porque você está olhando para outras coisas, olhando para as circunstâncias, mas tirou os olhos de Jesus. Você não vai completar a corrida se você tirar os olhos de Jesus. Olhe para Jesus. Olhar para Jesus nos encoraja, porque nem a cruz o fez desistir. Você sabe o que é isso? Você pode parar para pensar um pouco nisso. Se nós estivéssemos diante da cruz, como a gente se sentiria? Como você dormiria essa noite sabendo que amanhã iriam pregar você numa cruz? Jesus enfrentou esse tipo de coisa. Nem a cruz o fez desistir. Ele perseverou. Por isso, não desanime, nem desista. Olhe para Jesus. Você não vai desanimar nem desistir. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela jornada de fé
dos nossos irmãos hebreus lá do século I. Eles enfrentaram lutas, dificuldades, perseguições, e hoje, olhando para eles, nós somos edificados. Muito obrigado, Senhor, pelo autor desta carta. Nós não sabemos o nome dele, ele não assinou a carta, mas nós agradecemos porque este homem conhecia o Senhor, conhecia a tua palavra, e ele soube aconselhar e encorajar os hebreus, e a sua palavra nos aconselha e nos encoraja também. Senhor, abre a nossa mente e o nosso coração, para nós entendermos esse recado, para nós interiorizarmos esse recado no nosso próprio coração. Deus, por favor, que diante das lutas que estamos passando, e das lutas que virão, e da luta principal que temos, que é a luta contra o pecado, Senhor, que a gente não desanime, que a gente não desista, mas que os nossos olhos estejam em Jesus, que não desanimou nem desistiu, e Ele foi até o fim, Ele enfrentou a morte, Ele resistiu até o sangue, Ele enfrentou o pecado, enfrentou a morte por amor de nós, para que hoje nós pudéssemos ser encorajados. Senhor, por favor, nos prepara para as lutas que virão. Nós estamos contigo, por isso não temos medo. Ainda que lutas e batalhas venham de todos os lados, nós as enfrentaremos e seremos vencedores por meio de Jesus que nos amou. Por isso, Senhor, faz com que esta palavra ecoe nos nossos ouvidos. Faz com que esta palavra plantada no nosso coração venha à nossa mente todas as vezes que estivermos passando por um momento difícil. Não desanime, nem desista. Que a voz do Senhor venha ao nosso encontro. Que as lutas que virão, elas virão mesmo, mas o Senhor estará conosco. Não estaremos sozinhos. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua presença sempre conosco e a Tua voz nos confortando e nos consolando, dizendo: não desanime, nem desista. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.